para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Gente querida, muito boa noite, bem-vindo ao nosso culto. É muito especial ter você aí conosco nessa noite. Saúda nós com essa palavra lá do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Palavra que já dá um indicativo daquilo que nós iremos ouvir também nessa noite que o Senhor nos concedeu. Hoje o culto ele foi gravado. Quinto final de semana, pastor está de folga, então o culto de hoje é gravado, então nós não poderemos também ler os comentários que vocês deixam aí do outro lado, não poderemos ver também a nossa cidade lá do Mouro Ferrabras, mas o importante é que a palavra chegue até você. E claro, domingo que vem, voltamos com o culto ao vivaço,
para você aí que está sempre do outro lado. Muito bom ter você aí. Certas coisas não mudam. Como sempre, compartilhe. Vamos espalhar esse culto para ele chegar exatamente onde ele precisa chegar. Vamos crer no poder do Espírito Santo que faz isso, que leva a palavra no endereço correto. Ali embaixo tem um botão compartilhar. Aperte ali. Vamos espalhar o culto de hoje, vamos evangelizar, vamos levar a missão de Deus adiante. Inclusive, se você sabe fazer isso, você entende um pouco mais do WhatsApp, abre ali uma sala de vídeo, aí mais pessoas ainda assistem. Aí você chama ali um monte de gente aí que você conhece para entrar na sala de vídeo e assistir então esse culto conosco, claro, pelo Face. Bem-vindo você também que nos assiste nessa noite pelo YouTube. Você que está chegando agora, eu estou avisando que o culto hoje ele foi gravado. Por isso, então, nós não lemos os recados, não vamos ver Sapiranga, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, mesmo que o culto é gravado. Olha, que legal ter você do outro lado. Estamos terminando o mês de agosto, mas que bom podermos fazer isso também ouvindo da palavra do nosso Deus, daquilo que Ele quer falar a nós. E nós não realizamos este culto em nosso próprio nome, porque senão a validade do culto seria nula. Nós fazemos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, o nosso Deus, Ele nunca muda. Ele sempre é o mesmo Deus. O Deus que nós conhecemos só quando Ele se revela. Se Deus não se revelar, como é que nós poderíamos o conhecer? Deus é como um autor de uma história. Uma vez eu ouvi um exemplo que dizia assim: se Shakespeare não se revelar para Romeu e Julieta nunca vão saber que Shakespeare existe. Eles estão lá dentro de uma história que Shakespeare criou, mas se Deus não falar, eu estou escrevendo a história de vocês, eles não vão conhecer Shakespeare. Deus é a mesma coisa, Ele é o autor da história, só que Ele entrou na história, Ele se revelou a nós, Ele mostrou: eu sou o autor, eu estou por trás de tudo isso. E hoje nós queremos também ver um pouco mais sobre isso. E existe um hino que diz: ontem, hoje e para sempre. No novo inário da SLB, ele é o número 73, eu sei que você conhece esse hino, vamos cantar com toda alegria e entusiasmo: ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Cristo nunca. Glória ao Salvador. Amém. Glória ao Salvador. Nosso Deus, Ele é imutável. Ele é sempre o mesmo Deus. O Criador, o Salvador, o Santificador.
Já o ser humano, nas suas artimanhas, nossa, como ele muda. Ele muda bastante. Hoje o ser humano é um, amanhã ele já é outro. Às vezes nos assustamos com o ser humano, com aquilo que o ser humano revela, com aquilo que o ser humano mostra a nós. Por isso convido nós agora a orarmos ao nosso Deus, confessando a Ele também os nossos pecados. Oremos. Deus de todo amor, graça e misericórdia, nós louvamos por esse culto que podemos ter, ó Deus, e por recebermos a Tua palavra e sabermos que o Senhor é sempre o mesmo. Sim, Tu és o mesmo Senhor, ontem, hoje, amanhã, sempre. Deus querido, já o ser humano é completamente instável. É uma arena de afetos em conflito. É uma arena de interesses. Deus, o ser humano é aquele que quer o poder a todo custo, quer a potência, quer tudo para si. Bem diferente daquilo que o Senhor faz, porque o Senhor é Deus, mas vem servir. Por isso nós chegamos a Ti agora, ó Deus, pedindo também o perdão pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado que Tu olhas para nós com misericórdia, mesmo nós sendo tão instáveis na fé. Senhor, que Tu derrames sobre nós o Teu Santo Espírito e nos concedas pleno perdão dos nossos pecados, plena salvação em Cristo Jesus, porque nós não nos podemos salvar sozinhos, somos instáveis na fé, mas através da firmeza da cruz de Cristo, Ele que é a rocha eterna, podemos crer na Tua salvação. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos também quando nos tornamos inimigos da cruz de Teu Filho Jesus Cristo, querendo apenas a glória e não negar a nós mesmos e seguir a Ti, tomando a nossa cruz. Senhor, dá-nos o Teu pleno perdão, dá-nos a Tua plena misericórdia. Isso, ó Pai, nós pedimos, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e para sempre. Amém. Amado Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, convido nós a cantarmos um hino que eu não sei se ele é tão conhecido aqui, mas cujo título desse hino é Infinita Graça. Infinita Graça. Eu sei que em algumas regiões ele é mais conhecido. Se você não conhece, vamos aprender que ele é um hino também bem bonito. O hino Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a Tua infinita graça,
Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Como é bom poder receber a notícia da graça do nosso Deus. Ele que nos perdoa. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Que Deus possa renovar a sua graça, o seu perdão na nossa vida. Se nós confessamos os nossos pecados com sinceridade de coração, podemos crer que eles foram perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós queremos cantar o hino Tua Vontade. Eu não sei se você conhece esse hino. Também em alguns lugares ele é mais conhecido, em outros lugares não tanto. Ele também é um hino muito bonito. E nós temos um hinário novo da SLB, temos então a oportunidade de aprender muitos hinos. E esse aqui também é um hino bastante especial. Convido nós a cantarmos esse hino, Tua Vontade. Vamos louvar ao nosso Senhor. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor,
nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Que hino bonito, tua vontade. E a partir desse hino, convido nós também a termos uma palavra de oração, pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra. Oremos. Senhor, sim, como tu fizestes, assim também nós queremos fazer. Mas para sabermos isso, precisamos de conhecimento da tua palavra. Sim, precisamos saber o que ela testemunha de ti, porque é na palavra onde o Senhor se revelou a nós. O Senhor não ficou escondido, o Senhor se mostrou a nós e fez isso através das Escrituras. E nós agradecemos a ti por isso. Pedimos que nessa noite possamos aprender também a tua vontade nas nossas vidas e que o Senhor venha falar conosco profundamente aos nossos corações. Deus querido, a tua palavra, ela é viva e eficaz. E que no poder do Espírito Santo ela seja também nessa noite, como algo que vem bem dentro do nosso coração. E ali fique bem guardada, que ali seja meditada. Senhor, obrigado pela tua palavra. Orienta-nos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos ouvir da palavra de Deus e nós vamos ouvir a leitura através do confirmando Victor Rost. E assim vamos ouvir então a leitura do Evangelho. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aclamamos a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse texto, faltam apenas 6 meses para a condenação e crucificação do Senhor Jesus. Até ali isso é incompreensível, pois o ministério de Jesus vai a todo vapor. Milagres, expulsões de demônios e grandes feitos são realizados entre o povo. A fama de Jesus se espalha rapidamente, mesmo em uma época em que não havia internet e nem as redes sociais. Para os discípulos, na sua mente, é inevitável que Jesus seja aclamado como rei de Israel e que irá pisar aos pés o governo opressor de Roma. Os seguidores de Jesus depositam no Senhor uma esperança messiânica terrena, em um reino que acreditavam eles seria apenas aqui.
Na cabeça dos discípulos e da multidão, a missão de Jesus era clara. Eles acreditavam que Jesus seria um grande líder político, melhor que o rei Davi. Caminhavam com Jesus um bom tempo, mas ainda não haviam compreendido adequadamente a sua verdadeira missão, a missão do Filho de Deus. Os discípulos criaram em suas mentes algumas expectativas falsas sobre Jesus. A cruz não fazia parte dessas expectativas. A cruz não era reservada para líderes religiosos. A cruz não era reservada para reis. A cruz não era reservada para inocentes. A cruz era reservada aos piores criminosos da época. Trata-se de uma das formas de execução de pena de morte mais cruéis que a humanidade já teve em sua história. Na própria tradição judaica, há uma citação lá no livro de Deuteronômio 21, 23, que diz: o que for pendurado em um madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como herança. A cruz era reservada apenas para os considerados malditos de Deus. É óbvio que na cabeça dos discípulos ela não faria parte do ministério de Jesus, que até aquele momento ia de vento em polpa. Os discípulos também queriam se aproveitar da situação. Afinal de contas, se Jesus fosse coroado rei, que lugar privilegiado eles também teriam, não é mesmo? Seguidores do rei, com livre acesso ao palácio, com um poder como nunca imaginaram antes ser possível. Estar próximo ao rei Jesus lhes daria bastante status. Até ali eles não haviam compreendido que o reinado de Jesus não se tratava destas coisas. Até ali não haviam compreendido as promessas sobre o Messias. E a partir disso, nós vamos hoje nesse texto a 3 pontos em nossa pregação. O primeiro, a negação da cruz. Negação da cruz. Os discípulos negam a cruz. No texto que nós ouvimos, Jesus está anunciando que deverá morrer e ressuscitar, mas os discípulos acham essa conversa fiada. Inclusive, Jesus anuncia que a sua morte e ressurreição acontecerão na cidade de Jerusalém, mas os discípulos não dão muito crédito às suas palavras. Jesus avisa seus discípulos que sofrerá nas mãos dos anciãos, que fazem parte do tribunal, o tribunal que vai o condenar. Só que para os discípulos, isso é muito pouco provável. Ao invés de confiarem nas palavras de Jesus, o seu mestre, eles preferem seguir o quê? A intuição do seu coração, inebriados pela fome de poder. Então surge Pedro, esse homem que tem como significado do seu nome a palavra pedra. Pedro significa pedra. Antes do texto que nós ouvimos o Vitor ler, Jesus pergunta aos discípulos quem eles pensam que ele é. Haviam muitos boatos sobre quem era Jesus, mas Pedro, impulsionado pelo Espírito de Deus, confessa em Mateus 16:16, e Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta muito acertada. Jesus não é Elias, Jesus também não é Jeremias, Jesus é Jesus, o Salvador enviado por Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde a Pedro, lá no versículo 17, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, que é outro nome que ele tinha, porque não foram carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Uau! Qual discípulo não gostaria de receber esse elogio do próprio Senhor? Naquele momento, Pedro, que já era uma pedra de tão orgulhoso e teimoso, deve ter se sentido o cara. Um pouco de poder e o ser humano já se acha mais do que é. A glória nem mesmo era de Pedro, mas do Senhor que o revelou a verdade de Jesus naquele momento. Pedro, porém, encheu-se de si mesmo. Tanto que então, quando Jesus anuncia a sua morte e ressurreição,
O Pedro orgulhoso e teimoso, o Pedro o cara, se levanta e diz, buscando, claro, a glória para si mesmo, no versículo 22, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Pedro não aceita o que Jesus anunciou, do contrário, Pedro prefere palpitar demais. Pedro, que se coloca como pedra de tropeço, pode causar escândalo no caminho dos planos de Deus. O mesmo Pedro que anunciou quem é Jesus, agora, em nome de Deus, atrapalha os planos de Deus. Curioso isso. O mesmo Jesus que antes disse que Pedro foi usado pelo Espírito Santo sobre a identidade do Senhor, agora o repreende dizendo no versículo 23, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Eu fico imaginando o pulo de Pedro ao ouvir isso. Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, mas que naquele momento Pedro foi usado pelo inimigo para tentar impedir os planos de Deus de acontecerem. Jesus se lembrou da tentação do inimigo no deserto, onde Satanás também o tentou impedir de ir para a cruz. Agora Satanás tenta novamente a Jesus usando Pedro como mensageiro e inclusive mencionando o nome de Deus, dizendo que Deus não permita, Senhor. O inimigo não queria que Jesus fosse para a cruz de maneira alguma, de jeito algum. Seria seu fracasso e aniquilação total. E o mesmo Pedro, que antes foi mensageiro do Espírito Santo, de Deus, agora é mensageiro daquele que faz confusão, do diabo. Pois é, minha gente. Todo aquele que nega a cruz de Jesus não é mensageiro de Deus, mas do diabo. Hoje as pessoas buscam poder. Elas correm onde há milagres todos os dias. Buscam onde existe hora marcada para o Espírito Santo de Deus agir. João 3, porém, nos diz que o vento sopra onde quer. A busca por poder desenfreadamente é a negação da cruz de Cristo, da aceitação de que Deus se faz fraco e que está do lado dos fracos. Não haveria domingo da Páscoa sem a sexta-feira da paixão. A ressurreição não anula a paixão na cruz e a paixão na cruz também não anula a ressurreição. Jesus veio para morrer. Quem nega a cruz não pode se dizer cristão. Paulo nos lembra disso, olha só, lá no livro de Filipenses 3, 18 a 19, onde ele diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, olha só, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Quem pensa apenas nas coisas deste mundo, nega a cruz como o momento onde houve salvação para toda a eternidade. Quem pensa apenas nas coisas deste mundo é inimigo declarado da cruz de Cristo. São aqueles que negam a cruz e negam a compaixão aos fracos, mesmo dizendo agirem, muitas vezes, em nome de Deus. E assim vamos para o segundo ponto, que é a aceitação da cruz. A cruz é, de fato, escandalosa. Inclusive, deixo como dica a leitura deste livro, que é sensacional, O Deus Escandaloso, do já falecido professor, doutor Vitor Vesteri. Livro muito bom, você pode encomendar na secretaria paroquial. Jesus não apenas predisse a sua morte, mas ela de fato aconteceu. Pastor, quem morreu na cruz? Apenas um ser humano? Mas se apenas um ser humano tivesse morrido na cruz, como isso poderia nos dar a salvação? Muitas pessoas morreram na cruz ao longo da história, mas nenhuma delas eram salvadores. E se dissermos que Deus morreu na cruz, mas Deus pode morrer? Ele não é o Criador e mantenedor de tudo? Como Deus poderia morrer na cruz? Com essas questões, nós entendemos um pouquinho da crise dos discípulos com a cruz de Jesus.
Mas afinal de contas, então, quem morreu na cruz? O Deus homem Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E isso é loucura. Deus não morre, mas o Deus cristão morreu. Ele se entregou para morrer e sangrar em uma cruz. O Deus cristão é o Deus que se faz fraco. Conforme Filipenses capítulo 2, versos 7 a 8, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o Deus que morre. Ele faz isso para nos substituir. Somos salvos por causa de Cristo, por causa desse escândalo e loucura. Deus faz pelo ser humano aquilo que nenhum ser humano poderia fazer por si. É o Deus escandaloso, como é o título do livro do professor Vitor. Já escutei pessoas dizerem que preferem muito mais o Novo Testamento. Dizem elas que no Antigo Testamento, Deus ele é muito violento e há muito derramamento de sangue. Por isso, então, elas preferem o Novo Testamento. O que elas não se dão conta é que se no Antigo Testamento há muitas guerras e derramamento de sangue, no Novo Testamento há a imagem de um Deus que sangra pendurado em uma cruz. Isso é algo que não pode ter sido inventado. Ninguém inventa um herói que sangra na cruz. Ele só pode ser a revelação do amor de Deus por nós. Até ali os discípulos não sabiam quem era Jesus. Não haviam compreendido a sua missão. Queriam apenas se privilegiar de alguns benefícios. Se a predição de Jesus sobre a cruz já os assustou, imaginemos quando chegou então o momento da cruz de fato. O mesmo Pedro, que iria impedir a cruz de acontecer, agora nega conhecer o seu Senhor por 3 vezes. E de fato nós percebemos que Pedro realmente não conhecia Jesus e a sua missão, mesmo tendo caminhado com o Senhor por 3 anos. Diante da iminência da cruz, a coragem de Pedro dá lugar ao desespero e ao medo. Pedro sempre parecia corajoso e forte, mas diante da condenação de Jesus, a casca caiu. E o que havia por dentro apareceu. Sempre foi um grande medo e desespero, mascarados pelo orgulho e por algo que parecia ser a coragem. Eu gosto muito de uma frase do teólogo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, alguns também conhecem. Ele pertence à minha área de pesquisa e o Nietzsche, ele diz assim: apenas a morte, essa morte ignominiosa e inesperada, apenas a cruz em geral reservada somente para os canalhas. Apenas esse horribilíssimo paradoxo colocou os discípulos diante do verdadeiro enigma. Quem foi esse? O que foi isso? Os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos, mas não conheciam nada do Senhor, nem da sua missão. Só a cruz colocou eles diante das perguntas que deveriam ter sido feitas lá no início, quando foram chamados. Quem é esse? O que ele vai fazer? E depois, quem foi esse? O que foi isso? Quem é esse Jesus? O mesmo Nietzsche vai dizer, e eu gosto dessa frase, já a palavra cristianismo é um mal entendido. No fundo, houve apenas um cristão, e esse morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. Jesus não apenas anunciou o Evangelho, mas ele era em pessoa o Evangelho que deveria morrer na cruz. O Evangelho que se faz fraco e se coloca do lado dos fracos. Bem diferente dos evangélicos brasileiros, que não são capazes de usar de misericórdia com ninguém, mas condenam a todos que não se encaixam na sua visão de mundo, muitas vezes bem limitada. Evangélicos terríveis, que vão à frente de um hospital protestar contra uma menina de 10 anos que foi abusada por 4 anos pelo tio. Com isso, não estou defendendo ou condenando o aborto, mas apenas apontando que ninguém pensou na menina,
Evangélicos terríveis que andam pela rua sem usar máscara. Evangélicos terríveis que medem os outros a partir de si mesmos. E o pior, fazem essas aberrações em nome de Deus. Mas será que é mesmo em nome de Deus? Ou assim como no caso de Pedro, o mensageiro, no fim das contas, é bem outro. Talvez os evangélicos brasileiros também precisem parar e se perguntar quem de fato foi Jesus e o que ele veio fazer. Aos evangélicos brasileiros nós dizemos: sai fora, Satanás. Nem tudo aquilo que é dito com a frase "a Bíblia diz" vem de Deus de fato. Esteja muito atento a isso, irmão e irmã. A aceitação da cruz é a aceitação da graça e da misericórdia de Deus. Por isso Jesus nos diz no texto que nós ouvimos o Vitor ler, no versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aceitar a cruz é negar a si mesmo, negar o prevalecimento da sua própria vontade, negar de medir os outros através de si mesmo, negar o orgulho, negar a prepotência, abandonar a força, abandonar o poder. Aceitar a cruz é deixar o nosso peso nas costas de Jesus e seguir de modo livre num mundo de escravos. É a loucura da cruz que cura o ser humano em sua fraqueza e desespero. É a loucura que nos cura. É a loucura da cruz que consola o sofredor em meio às batalhas da vida tão humana. A loucura da cruz inclui os sofredores ao invés de excluí-los seletivamente. É a fraqueza de Deus que acolhe e dá direitos iguais aos fracos, aos raquíticos, perante aqueles que se acham fortes e potentes. É o Cristo crucificado que confere dignidade aos fracassados do nosso mundo. Essa é a cruz. A loucura da cruz é o que dá sentido para a vida humana em desespero. É o Deus que se faz fraco, que confere igual dignidade aos não capazes, aos olhos humanos. Deus derramou o seu próprio sangue para redimir o ser humano pecador, que vivia encurvado em si. Somente a partir do Deus crucificado se pode falar de dignidade humana, pois Deus se esvaziou de si mesmo para estar ao lado das coisas fracas e loucas deste mundo. E Deus confunde com isso as sábias e fortes. O Deus da cruz confunde e enlouquece as potências, as hierarquias e as forças do mundo na qual você e eu vivemos. E assim vamos para o nosso terceiro e último ponto, a vitória da cruz. Olhando para a cruz com os olhos da cabeça, o que nós vemos é o fracasso de um homem nela pendurado. Mas, olhando para a cruz com os olhos do coração, nós vemos o fracasso ser transformado em vitória, ao sabermos que Ele está ali pendurado em nosso lugar. É a vitória. Para o reformador alemão Martinho Lutero, lá no sermão que ele escreve para a preparação para a morte, ele diz de uma tríplice vitória na cruz. A primeira diz que a cruz é a vitória sobre o pecado, que é o afastamento natural do ser humano de Deus desde Adão e Eva. Depois ele fala que a cruz é a vitória sobre a morte, pois o Deus que mora na cruz é o Deus que sofre comigo e sente a minha dor da morte, mas também me dá a promessa da ressurreição. Em terceiro lugar, Lutero fala que é a vitória sobre o inferno, para onde não irei. Lutero diz que Jesus não apenas venceu o diabo na cruz, mas venceu o inferno inteiro. Por isso não precisamos ter medo nem do pecado, nem da morte, nem do inferno, pois essas realidades foram vencidas, aniquiladas por Jesus na cruz. Na cruz, Jesus sofreu a nossa condenação. O que estava preparado para nós, Ele carregou sobre si. O justo se faz injusto para que os injustos sejam feitos justos. Repito, o justo se faz injusto para que os injustos sejam feitos justos. Quando Deus Pai olha para nós, Ele nos vê através de Jesus, como se Jesus fosse seu óculos. Ele não vê mais
a nós querendo nos castigar, mas nos vê querendo nos salvar. Quando Deus olha para nós através do olhar misericordioso de Jesus, podemos ter a certeza de que não seremos condenados, mas salvos por causa de Cristo. Esse é o Deus cristão. O Deus que não se compara a nenhuma outra maneira de crer em divindades. Ele é verdadeiro porque é o único. Na cruz, Jesus revelou o rosto misericordioso do Deus que nós temos. Por isso, não sejamos como Pedro, que, cheio de orgulho e de si, tornou-se pedra de tropeço, querendo impedir a cruz de acontecer. Aceitemos o plano de Deus, não só em nossas mentes, mas principalmente aqui, no coração. O escândalo da cruz é a salvação de todo aquele que quer ser salvo. O mundo sempre negará a cruz, porque o mundo nega o fracasso. Cada vez mais cresce o número de pessoas com ansiedade e depressão, porque não conseguem corresponder às expectativas das outras pessoas. Na cultura atual, o céu foi transformado no sucesso e o inferno foi transformado no fracasso. E nesse sistema, quando eu fracasso, não há salvação. A pessoa vai para o inferno da exclusão, dos dedos apontados que lhe dizem: nunca vai dar nada na vida. Essa é a negação da cruz de Jesus. A negação de que o Deus que se faz fraco está do lado dos fracos e fracassados em seus projetos. Diabólico é negar o escândalo da cruz, excluindo os fracos e necessitados, deixando-os ter que criar as próprias condições de mantimento da vida, de sobrevivência. Já teológico é crer no escândalo da cruz, que ao invés de endeusar o sucesso, busca servir a Deus por meio do próximo. É assim que se vive a cruz de Cristo no dia a dia, no serviço, na humildade. No reino de Deus, aqueles que são considerados os malditos são os benditos. No reino de Deus, perder é ganhar, e ganhar é perder. Quem perde a sua vida por causa de Cristo, ganha o reino dos céus. Quem perde o seu orgulho por causa de Cristo, ganha a oportunidade de servir no reino eterno. Os discípulos queriam um rei para este mundo, mas os reinados deste mundo não se comparam com o reino de Deus trazido e rompido em Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações para a verdade do Evangelho, pois essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Querido e querida, é bom ter sucesso, mas não exclua aquele que fracassa. Viver a cruz de Cristo no dia a dia é aceitar aqueles que ninguém quer aceitar. É aceitar aqueles que todo mundo exclui. É aceitar aqueles que ninguém quer por perto. Se nós aceitamos essas pessoas, estamos vivendo a cruz de Cristo. Estamos agindo em nome de Deus. Se nós excluímos essas pessoas, em nome de quem nós estamos agindo? Não preciso nem responder. Vamos aceitar o diferente, vamos olhar com misericórdia, porque o pecado, quem condena é Deus. A nossa tarefa é ser agentes da graça. O resto é a pessoa com Deus, não temos que interferir nisso. Que Deus possa nos ajudar a viver a cruz, que é a busca da humildade, do serviço. E se a gente fracassar no meio do caminho, e pode acontecer, não tem problema. Jesus da cruz sabe o que é o fracasso. Ele se fez fraco. Ele está conosco. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, existe um hino antigo que eu particularmente gosto bastante, talvez alguns também conhecem, que é o hino Rude Cruz se erigiu. A letra dele fala bastante disso que nós ouvimos nessa noite,
E eu quero convidar nós a também cantarmos esse hino. Se você conhece, cante junto aí na sua casa. Se você não conhece, não tem problema, vamos aprender. Se você também com a sua família se sentir à vontade, também pode, se você quiser, fechar os olhos, ouvir o hino e também meditar na sua letra, que é simplesmente fantástica. Vamos cantar o hino Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para quem me buscar, sua glória eu irei receber.
E assim convido nós a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, alguns avisos. O primeiro deles, você que chegou agora, o culto hoje não é ao vivo, ele foi gravado, porque nós estamos no 5º final de semana, então o pastor está de folga, Bruno ganhou folga também, né Bruno? Está aí gravando conosco aí nessa noite, uma semana antes foi gravado o culto, então hoje nós não temos a leitura dos recados, mas eu quero agradecer a todos que deixaram aí também o seu recado no culto de hoje, o seu boa noite, mesmo que não será lido pelo pastor, está valendo, porque as outras pessoas que se achegam aqui conosco nesse culto online podem ver esses recados, podem tanto lembrar de irmãos e irmãs queridos aqui da paróquia, como também conhecer pessoas de outros lugares. Muito legal que você esteve aí conosco. O culto de hoje foi então gravado, mas semana que vem, às 19 horas, voltamos então com o culto ao vivo para você. Culto ao vivo no próximo domingo às 19 horas. Quarta-feira, como sempre, 9 horas da manhã, nosso programa de rádio através do Facebook, De Longe Juntos. Essa semana eu recebi a pergunta, pastor, por que não é também pelo YouTube? Por que esse é só pelo Face? Pelo seguinte, a questão é a seguinte: nesse programa, como ele é um programa num modelo de rádio, tem bastante músicas, só que essas músicas elas possuem direitos autorais, e daí acontece o seguinte: o Facebook ele até reconhece que uma música com direitos autorais ela está tocando, só que ele não bloqueia o vídeo, só quando o vídeo termina ele silencia aquela parte da música. Se você for ver o vídeo depois ele está silenciado lá. O YouTube não, o YouTube ele corta o vídeo na hora, o vídeo cai, para de transmitir. Por isso então não é transmitido esse programa pelo YouTube. Então o De Longe Juntos, toda quarta, 9 da manhã, mas apenas no Facebook. Sexta-feira temos nosso Janelas da Esperança, às 20 horas, nosso momento de esperançar. Também sempre muito bom esse momento de receber alguém de fora que também vem trazer a palavra de Deus a nós. Como o culto foi gravado, então não tenho no momento mais avisos, mas foi muito legal ter você aí, e o nosso desejo é que a palavra de Deus chegue aí também até você e que possa ter sido uma palavra muito importante semeada no seu coração nessa noite. E assim convido nós também a termos agora a nossa oração final. Oremos ao nosso Deus. Deus de todo amor, graça e misericórdia, muito obrigado por esse culto e que de fato o Senhor fala. Teu filho morreu naquela rude cruz, para que pudéssemos ver que na fraqueza dele na cruz, somos convidados também a acolher e não a excluir os fracos do nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso, a sempre agir com misericórdia, a cuidar com aqueles que usam do poder para apenas proclamarem e darem glória a si mesmos. Senhor, dá-nos também discernimento para saber quando a palavra vem de Ti ou quando o inimigo quer nos enganar. Que Tu possas abençoar cada família, que Tu possas estar cuidando de cada uma lá onde está. Cuida dos enfermos, cuida também, Senhor, dos profissionais de saúde que ainda estão na linha de frente. Dá-lhes força, coragem, persistência. Ajuda-os. Deus querido, tudo mais o que está em nossas mentes e corações que não falamos, agora entregamos a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim recebemos também a bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha. Nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.